Olá, o meu nome é Carmen Ferreira, eu sou enfermeira especialista em saúde materna e obstétrica e este é o podcast da Wells. Tens dúvidas sobre as diferentes fases da gravidez, parto, cuidados ao bebê e também sobre o seu desenvolvimento e da vida no pós-parto? Seja bem-vindo ao clube. Neste podcast vamos abordar todas estas questões e tirar as vossas dúvidas com vários convidados, pais e também especialistas que nos vão ajudar aqui nesta aventura com os nossos bebés. O que é que se pode esperar quando estamos em trabalho de parto? O que são contrações? Será que a epidural é para todas as meninas? Pois é, se não sabem nada destas coisas ou estão à procura desta informação, bem-vindos ao clube. Neste podcast vamos ter aqui todas as informações e para isso conto com duas convidadas muito especiais. Bem-vindas, meninas. Temos aqui a nossa querida Yolanda Tati, animadora de rádio, empresária e mãe do Léo, um giraço. Verdade, um fofinho. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Tão bom de rever-vos outra vez. E a doutora Irina Ramilo, ginecologista e também médico obstetra, que nos vai ajudar aqui com esta vertente também especialista. Obrigada pelo convite. Então todos sabemos aqui da importância do parto, deste primeiro contacto com o nosso bebê. Passamos a gravidez inteira, não é? A desejar este momento e também aqui numa ambivalência de que às vezes, ok, o parto está quase aqui a chegar, o que é que vai acontecer? É aqui um bocadinho um salto também no desconhecido e nós sabemos que há todo um caminho até o bebê nascer, portanto temos, isto é uma maratona, não é propriamente um sprint, temos aqui um trabalho de parto também a acontecer, em alguns casos em que isso é possível, outras vezes não, já vamos também falar sobre isso, e então este trabalho de parto tem aqui algumas especificidades e algumas etapas e durante esta fase do trabalho de parto nós vamos ter também aqui as nossas queridas amigas contrações e há todo um trabalho a fazer, não é, doutora Irina? Eu posso chamar Irina hoje, claro. vamos despir as batas das duas, é verdade. entre aspas. Já trabalhámos juntas, não é? É verdade, muito tempo. E portanto, podemos aqui ajudar um bocadinho nesta questão de como vemos o parto e orientar os casais também nesta vertente de quando é que entram em trabalho de parto? Sim, é como disseste, não é? Não é uma maratona, é um trabalho de parto. Portanto, tem várias etapas, não é? E traduz-se nas contrações. Se não houver contrações, não estamos em verdadeiro trabalho de parto. É difícil para uma mulher que nunca tenha tido contrações durante a gravidez inteira perceber que está em trabalho de parto. Aquelas mulheres que têm de vez em quando algumas contrações que são persistentes, que são ocasionais, aí é mais fácil, não é? Mas são contrações que se tornam regulares, com alguma dor, persistentes, que as devem levar ao hospital, não é? Exatamente, até porque nós sentimos também a contração, o útero ficar ali um bocadinho mais tenso, portanto sentimos a barriga mais dura, empinada e pode haver aqui este desconforto e que vai também vai progredindo à medida também que vamos evoluindo no trabalho de parto. Yolanda, sentiste estas contrações? Não, não senti contrações até hoje. Eu estava a ouvir a descrição da enfermeira Carmen e eu estava, oh meu Deus, pois é, tantas vezes que eu estive à espera. Será que aconteceu? Eu acho que não aconteceu, senão eu saberia. E com tantas dúvidas que me surgiram, porque efetivamente não tive contrações e tive todo um caminho que eu nem diria que seria pouco convencional. Certo. Porque é bastante habitual, o parto não terminar onde nós esperamos. Certo. E não tive contrações, não tive uma série de indícios, tive de procurar por eles e eu acho que isso até me levou por uma espécie de caminho de placebo. Certo. Mas placebo invertido, em que eu tentei criar um ambiente para tentar criar a resposta fisiológica do meu corpo, certo, para sentir então as contrações e depois desencadear o parto. Não consegui chegar lá, ou seja, a minha maratona, o meu trabalho de parto não foi como eu esperava e aquilo para o qual eu tinha me preparado também, com a enfermeira Carmen, com quem eu fiz o meu curso de preparação, mas de facto foi fundamental nessa hora da reformulação ter em meu redor, à distância de um WhatsApp, a enfermeira Carmen, uma ótima equipa de obstetras que me guiou neste caminho em que não houve contrações, não houve uma série de indícios que à partida caracterizam o parto clássico. Certo. Mas o que eu aprendi foi isso, que não existe um parto clássico. Cada experiência é única, não é? E todas elas fazem parte também das nossas vivências e trazem também aprendizagens para nós. Mas lá está, preparamos-nos um bocadinho para este momento. É fundamental a informação, porque como a Irina estava a dizer, se uma mulher nunca teve uma contração na vida, às vezes é um bocadinho difícil de poder identificar, ou até acha que está a ter contração e não é. Às vezes acontece muito isto, não é? Mulheres que vão à maternidade ainda não estão ali. Ainda não estão numa fase latente, não é? E nós às vezes avaliamos e explicamos às mulheres que
podem ir para casa, voltar, foi uma fase latente, que não significa que seja naquela altura, pode ser muito mais tarde. E acho que é gerir um bocadinho as expectativas, não é? Nós temos uma expectativa de um trabalho de parto, de um parto, e nem sempre corresponde, como foi o caso da Yolanda, não é? Claro, nós temos aqui uma expectativa, mas só Deus sabe, na verdade, e só depois de acontecer é que nós sabemos qual foi o plano A, o B, que seguimos, e temos também essa questão do parto de aceitação, que também é importante, não é? De saber que não, há coisas que conseguimos controlar e há coisas que devemos saber, informar e preparar, até porque a minha querida Yolanda foi uma grávida exemplar, fez toda a preparação em termos de respiração, períneo, ia para a piscina. Eu dei tudo, não dei. Tudo. Estava super focada, só falhei num ponto, que Então? foi precisamente nesse de interiorizar que estava entregue. Ou seja, eu estudei tudo, tinha toda a informaçãozinha, mas para o parto normal. Isso foi um erro. Certo. Isso é algo que eu não recomendo a nenhuma mulher, criar essa pressão ou essa expectativa. Concordo. De que o meu corpo é capaz, eu vou conseguir. Ok, é capaz e vais conseguir, mas pode não ser com aquela receita. E portanto, sim, fiz o Epino, fiz a fisioterapia pélvica, fiz yoga desde o 4º mês, trabalhei toda a minha flexibilidade em meio aquático e em meio não aquático. Eu saltitei na bola, eu via filmes na bola e tive mesmo uma boa alimentação também. Preocupei muito em fazer um trajeto imaculado, mas depois esqueci-me que efetivamente, Não como a controlamos essência nada. humana, exatamente, Exato. não está controlado. Não controlamos nada. Não está controlado. E esta questão também um bocadinho associada ao trabalho de parto, há alguns receios dos casais, especialmente das grávidas, em gerir o desconforto que a contração gera, não é? Nós sabemos que contração, o útero tem ali que utilizar as fibras todas e para empurrar o bebê e para fazer a dilatação do colo do útero é preciso trabalho, não é? Sim. E é preciso alguma intensidade em termos das contrações uterinas na musculatura do útero. E, portanto, pode gerar algum desconforto. Eu às vezes não falo em dor propriamente, pode ser, em muitos casos é, mas falo neste desconforto porque é tão diferente de grávida para grávida, experiências tão diferentes, até mesmo em filhos diferentes, não é? Diferentes, em gravidezes diferentes. Gravidezes diferentes e, portanto, falo aqui um bocadinho deste desconforto, mas ele de facto existe, até nos ajuda a perceber quando é que temos que ir, o que fazer, mas como é que nós podemos ajudar aqui também a fazer esta gestão do desconforto da contração, que é o que eu penso que assusta mais as grávidas, na verdade. Eu acho que neste trabalho de parto o mais importante é o movimento. Acho que o movimento, o não estar parado, o não estar deitada numa cama, não é? Certo. Faz a diferença. Claro que temos toda uma respiração, as massagens, o banho, a água quente, o apoio. Fundamental, não é? O ambiente à volta também ajuda aqui a parte hormonal. Sim, a tentar gerir este desconforto que muitas vezes se traduz numa dor, não é? Certo. Yolanda, utilizaste estas estratégias? Ou não chegou teoria, a isso? Sim, não chegou a isso, mas utilizei no sentido em que tinha a minha listinha. Eu fiz as minhas compras. Na minha mala eu levei aqueles aparelhos para dar massagens nas costas. Sim. Eu levei óleos essenciais, foi a Exato. Semana Carmen que me sugeriu cítricos para me relaxar. Eu levei a minha playlist, levei saquinhos de sementes daqueles para aquecer, saquinhos para ter gelo também, porque eu não sabia se eu estaria mais reativa ao calor ou ao frio. Levei uma série de coisas que eu não usei absolutamente nada. Certo, porque eu não entrei nessa fase. Não entramos nessa fase. Exato, mas eu acho que o que mais diferença e mais conforto me fez, mesmo nos momentos em que eu senti ali uma pontinha de contração que se assemelhava muito a uma dor menstrual, o que mais me ajudava era o movimento, sem dúvida, mas devido à pré-eclâmpsia eu estava acamada e tinha várias vias com soro, medicamentos, depois mais tarde no processo de indução com as oxitocinas e por aí fora. Ou seja, eu tinha muito pouca mobilidade de mãos. Certo. E também de pernas, porque ao fim e ao cabo estava com edemas, estava muito inchada. Então quando começou uma pontinha de contração, que até hoje eu acho que eu achava eu pegava no telefone e dizia: é agora amor, vem! Com a altura do Covid, visitas restritas por aí fora, havia ali horas em que eu ficava sozinha e ficava muito entre o eu tenho de acreditar porque isto é fisiológico e o meu corpo tem de ter este trigger para me mandar aqui a oxitocina e eu conseguir desencadear o processo e ter ainda mais dor, eu a caminhar para a dor. É um trabalho muito psicológico, é muito profundo emocionalmente, porque em simultâneo estamos numa ala do hospital onde inevitavelmente ouvimos mulheres gritar a todo instante. Eu estava internada nos cuidados intensivos, então as minhas noites
eram apitos, claro, não? Pelo das máquinas. E apitos das máquinas da minha medicação, eu super acelerada e mulheres a gritar porque estavam a parir todas, assim, de hora em hora, sempre a parir. E eu a pensar, ok, ela está a sofrer porque isto são gritos de dor, mas eu quero ir para lá. Então, por um lado eu quero abstrair, mas por outro eu quero entrar neste transe. Certo. Então é ali um jogo emocional onde eu acho mesmo que o movimento, o ambiente, o amor, a música é muito importante. É, independentemente mais do de tudo. que, pronto, eu não cheguei à fase das massagens, Sim, não foi sim. preciso, mas não foi preciso, não surgiu. Mas eu acho que é mesmo um ambiente que deve ser de amor e de entrega, de confiança. É muito importante e lá está, ouvirmos também estes estímulos pode bloquear, não é? Aumentar a nossa resposta do stress. Sim. E isso bloquear aqui um bocadinho também estas hormonas boas para entrarmos em trabalho de parto ou progredir o trabalho de parto. E esta fase, estávamos a falar aqui dos gritos, entre aspas, é só para as meninas em casa não ficarem aí preocupadas, mas muitas vezes até a respiração é muito importante, como a Irina falou, e muitas vezes as vocalizações também são fundamentais nesta fase até de período expulsivo, porque ao fazermos isto, esta vocalização ajuda também o períneo a relaxar e o bebê a sair de forma mais natural, por assim dizer. Então às vezes, se nós não percebermos isto, vamos aqui um bocadinho condicionadas com receios, com medos, e associamos muito esta questão da dor ao sofrimento, que não tem que ser necessariamente a mesma coisa, não é? Agora, esta história que nos trazes da pré-eclâmpsia, não é? Yolanda, foi aqui um bocadinho fora de contexto. Portanto, o que é que aconteceu no final da gravidez? Notaste alguns sinais de alerta? Sim. Eu notei diferenças no meu corpo que na altura eu não associei à pré-eclâmpsia, mas que eram gritantes, eram notórios. Mas indo mais atrás, foi na primeira ecografia morfológica, que é muito importante, eu referi isto a todas as minhas amigas, que a médica que me estava a acompanhar avaliou então a propensão que eu teria para desenvolver uma pré-eclâmpsia. E na altura o risco foi avaliado em moderado. Não era assim nada de especial, uma situação bastante normal. Depois falei inclusive com outras amigas minhas e disseram que também tinham o mesmo quadro na sua avaliação, e o que eu teria de fazer era aspirina todas as noites antes de dormir para fluidificar o meu sangue, porque de facto existia uma incompatibilidade ou alguns vasos da placenta que não tinham uma comunicação tão boa, que não bombeavam tanto sangue no seu escoamento como os restantes, e portanto isso cria logo um diferencial, um gradiente, falando da hidráulica, que é a minha área de engenharia, e portanto onde temos gradientes, onde temos variação no escoamento, pode acontecer um bloqueio ou pode acontecer, digamos que a chamada singularidade, assim, um cano que não funciona tão bem. Exato. Então eu tomei a aspirina durante toda a minha gravidez até às 36 semanas, que é quando existe um maior risco no caso de que se manifeste efetivamente a doença, porque aí o bebê teria de nascer antes das 36 semanas, ou seja, seria antes do termo, seria prematuro. E a pré-eclâmpsia é uma doença que só se cura com o nascimento, com o parto. E portanto, tente-se dar o parto antes do tempo, quanto mais tarde ocorresse, caso viesse a ocorrer, melhor. Fiz esta medicação e correu tudo bem, estava tudo ótimo até à semana 36. Foi nessa altura, e também eu acho que isto se manifestou mais porque eu fui uma grávida de verão. Sim, sim. O Leonardo nasceu no dia 26 de agosto e ali o finalzinho da minha gravidez, ali julho, agosto, as temperaturas muito altas fizeram com que eu sentisse logo sinais como os pulsos muito inchados, os tornozelos muito inchados. Eu deixei de ter tornozelo, na realidade, aquilo eram patas de elefante. Depois tinha um pé zorro super alto, super gordo. O meu pé já é gordinho, mas ficou... Até que um dia eu estava à porta de minha casa e a minha vizinha da frente, eu agradeço-lhe imenso até hoje, olhou para os meus pés e disse: Yolanda, a Yolanda tem edemas nos pés. E eu, o quê? A Yolanda está com edemas, tem de ir à farmácia já, medir a tensão. Tem medido a tensão. E eu, por acaso, tinha medido a tensão. E na última medição que eu fiz, na última consulta com a minha obstetra, eu reparei que... Ela reparou que eu tinha uma alteração. A minha tensão tinha estado sempre muito controlada, mas havia um pico anormal. Pelo que ela disse, Yolanda, faça análises ao sangue e à urina. E foi quando se detectou outro fator crucial da pré-eclâmpsia, que foram as proteínas na urina. Certo. E no dia em que ela recebeu os resultados, ela ligou logo para mim e disse: a Yolanda tem de ir já ao hospital. Eu pensei, a doutora está a exagerar, como assim? Estou tão bem na minha casa, já não me consigo mexer, estou super cansada, ainda tenho de acabar de fazer o quarto, ainda não tenho a mala feita. E me desprezei. Passaram-se, isto foi numa quarta-feira, passaram-se 3 dias, estávamos no fim de semana de repente, e foi quando a minha vizinha me viu e pediu mesmo: Yolanda, promete-me que vais à farmácia agora. Vais entrar em casa, vais pegar na tua mala, vais à farmácia. E eu pensava que eu ia à farmácia fazer uma medição
habitual, e foi quando a farmacêutica, a pessoa que lá estava a trabalhar, disse-me que eu não podia ter aqueles níveis de tensão que eram muito altos e que eu tinha de ir ao hospital. Foi a primeira vez que eu ouvi que eu tinha de ir ver se eu tinha de alterar alguma coisa nos meus planos. Pois, exatamente. Voltei para casa e disse: amor, vamos ao hospital, eu faço a mala, mas não, faço a mala agora para ir, mas a mala da maternidade, que eu não vou ficar lá de certeza, estão cá as coisas, qualquer coisa sempre positiva, pegas, né? sempre positiva. Mas antes de sair de casa houve algo que me disse: faz a mala. Uma E intuição. fui fazer a mala. Uma intuição de mãe, foi isso? E fiz a mala, e foi com essa mala que depois só voltei para casa com o meu filho. Pois, muito bem. Irina, e estas questões da pré-eclâmpsia são comuns? São comuns, quer dizer, é um problema muito grave na gravidez, surge principalmente no terceiro trimestre. A Yolanda preparou-se muito bem para o parto, preparou-se muito bem até na teoria da pré-eclâmpsia, que ela explicou melhor que eu. Pronto, mas acho que ela já devia ter a mala às 36 semanas preparada. Verdade, deixa para a última mala. Surge, é uma hipertensão, normalmente com subida acima de 140/90 de valores, sistólica e diastólica, juntamente com uma proteinúria na urina. E depois às vezes surgem sintomas, nomeadamente dor de cabeça, dor de estômago, alterações da visão, e como a Yolanda disse, muitas vezes requer internamento, e a resolução deste quadro muitas vezes é com o parto. Naturalmente que se tem que juntar aqui a prematuridade, o controle, a vigilância materno-fetal para decidir a altura ideal deste parto. Certo, para saber se vamos induzir, se vamos ter que avançar para uma cesariana mais urgente. Sim, normalmente precisa de medicação ou para controle desta hipertensão para aliviar os sintomas maternos, vigilância fetal, nomeadamente com CTG, com avaliação do bem-estar fetal, e percebermos a que altura será, às vezes também fazer prevenção das convulsões, porque estas hipertensões muito altas pode de uma pré-eclâmpsia dar uma eclâmpsia, que é um quadro com convulsões e muito grave, e até o internamento nos cuidados intensivos, como foi o caso da Yolanda. Não é? E o que pode levar à pré-eclâmpsia, Irina? Há alguns fatores de risco conhecidos da pré-eclâmpsia que já foram estudados, nomeadamente mulheres com idades extremas, portanto mulheres normalmente mais velhas, a obesidade, se houver doenças já vasculares que existam, como é o caso da diabetes, de síndromes de antifosfolípidos, lúpus. Depois há uma grande prevalência em afrodescendentes, em que a hipertensão é muito comum. Se já tiver existido pré-eclâmpsia numa gravidez anterior, ou pode, por exemplo, pode voltar a repetir, ou se, por exemplo, são mulheres nulíparas, a primeira gravidez também é muito comum, ou também em gêmeos, que também é mais propenso a haver pré-eclâmpsia. Ok, muito bem. E, portanto, há sim algum cuidado específico em termos de prevenção, além de conhecer os sinais de alarme e ter uma boa vigilância da gravidez, claro? Sim, por isso é que na vigilância, em todas as consultas, se vigia a atenção, porque é um dos fatores importantes e que nos alerta que pode haver aqui alguma alteração. Enquanto obstetras e profissionais de saúde, nós temos que vigiar, manter a mãe e o bebê bem, mas não há nada que as mães possam fazer. Claro que ter um estilo de vida saudável, mas se houver uma propensão para existir a hipertensão, é difícil o controle. No caso, por exemplo, da Yolanda ter dito que faz a aspirina, é a única coisa que nós temos que pode eventualmente prevenir se houver um risco numa ecografia que já nos diga que possa existir hipertensão. Mas também é pouca a arma terapêutica que nós tenhamos para impedir a pré-eclâmpsia. Depois do bebê nascer, fica totalmente solucionada? Não necessariamente, não é? Nós temos que manter a vigilância. Normalmente as mulheres ainda persistem com hipertensão, até porque numa mulher normal pós-parto existe muitas vezes este restabelecimento dos fluidos e surge muitas vezes também hipertensão, já existindo uma pré-eclâmpsia. Temos que ter atenção e estas mulheres podem ficar hipertensas no futuro. Portanto, tem que se manter uma vigilância no pós-parto, que é importante. Por acaso aconteceu uma coisa que foi incrível, para mim foi um milagre e que explica o nome do Leonardo, que foi no momento em que ele nasceu, no momento em que ele saiu, os meus sinais vitais, nomeadamente o valor da minha tensão, restabeleceu-se logo. Espetacular. Por isso é que ele é Leonardo Salvatore. Muito bem. Mas foi milagroso e foi, sei que já lá iremos também falar do parto, não é? Mas a preparação da cesariana, que eu culpei-me muito no momento em que eu percebi que não ia mesmo acabar em parto normal. E no momento em que, no pós-indução, as minhas induções foram a frustração total, digamos assim. Sem querer dramatizar, mas foi mesmo, porque foram
todos os métodos de indução que me foram aplicados e nenhum deles abriu a porta. Era como se estivéssemos a arrumar uma porta que por nada eu lembro-me abria. que foi a parte de medicação, sempre, não é? sim, Os sim, comprimidos, sim. foi até o balão, penso eu. Não sei se chegaram a colocar. Nós começámos com o comprimido, diretamente. Inserção vaginal meio comprimido, porque na altura pensavam, isto deve ser suficiente. Certo. Aonde? Era só o princípio. Depois daí fomos com a via intravenosa, com a oxitocina, não é? Exato. Depois dessa via fomos para um gel. Exato. Pusemos o gel, mas depois as coisas entram no nosso organismo, não é que saem dali a 8 horas, dá sempre um remanescente. Claro. Então ia-se fazendo essa gestão de, ok, como já pusemos o comprimido, já pusemos a medicação intravenosa e pusemos o gel, agora vamos pôr, depois tentei ainda outro comprimido, dose completa vaginal, também não deu. Eu acho que é uma fase importante na preparação. Sim, preparar-nos para a indução e preparar-nos que o fim da linha pode ser uma cesariana, para não ser essa, porque essa culpa, não é? Sim. Esta é a minha grande mensagem e o grande ensinamento que eu trouxe do meu parto, que é, essa culpa não deve existir, por mais que fujamos, temos mesmo de pôr sempre na balança a nossa saúde. O Leonardo portou-se excelentemente bem. Os sinais vitais deles estiveram sempre monitorizados com o CTG e ele esteve sempre impecável, um batimento cardíaco impecável. Sim. E a pré-eclâmpsia manifestou-se às 37 semanas, foi quando eu fui internada, e ele nasceu no dia em que fez 38 semanas. Mas eu tinha uma culpa muito grande porque eu não queria que ele nascesse prematuro. Eu queria que ele nascesse o mais perto das 40 possível. Certo. Até porque eu tinha tido um bom estilo de vida, eu controlei a minha alimentação, a minha atividade física, as caminhadas. Tudo Isto para dizer impecável. que o peso dele estava tudo ali. E eu pensava, mas porquê que agora ele está tão quietinho? E por isso é que ele não saía também. Eu dilatei. Querem tentar adivinhar? Eu sei, portanto não vou dizer. É um spoiler. Permeável a 2 dedos. Não chegou a 1 centímetro. Pois. Com 5 métodos de indução, com dias de internamento, Certo. ele não se mexeu, ele estava no mesmo sítio, ele já estava em posição encefálica, com a cabeça para baixo. Sim, ele não estava mas nem ele não aí. queria sair, ele estava nem aí na dele. Ele ainda ia engordar, sei lá, quantos quilinhos até sair. Sim. Que era o meu objetivo. Mas realmente o que eu percebo é que a culpa não deve existir. Sem dúvida. Houve um dia em que chegou lá ao pé, ao meu quarto, nos cuidados intensivos, eu estava ali atirada, já parecia parte da mobília, o tempo que eu lá tive, uma enfermeira que disse, mas você acha o quê? Acha que por ser cesariana vai ser menos mãe? Oh querida, não Claro se que faça não. isso. Isto E eu aí é- percebi realmente eu estou a ser teimosa. E isto faz-nos mal a nós mesmas. Super. Nem vivemos este período da Super. maternidade com a alegria que é suposto. Claro que nós temos uma expectativa, preparamos Sim. para tal, damos o nosso melhor. Mas a vida é mesmo assim. Há coisas que nós não controlamos. Mas também gostava que me tivessem dito e gostava que nos preparassem mais a nós mulheres para viver melhor aquele limbo de que não vou aceitar a cesariana à primeira, Certo? mas também vou perceber quando é que tenho de parar de fazer isto comigo Quando mesma. é que é o meu limite? É isso? Sim. Eu acho que demorei um bocadinho a aceitar o meu limite porque eu fiquei muito casmurra com toda a preparação que eu já tinha feito. Certo. E com a segurança de que o bebê estava bem. Mas quem ficou pior era eu, que já não mexia na cama às tantas. Claro. É difícil Então, esta balança, não é? É muito complicado. Eu acho que é muito o ponto interno de cada um, é a gestão emocional de cada Por isso é uma. que é tão difícil passar esta mensagem, ainda que na preparação para o parto falemos um bocadinho da cesariana, perceber os contextos, as indicações, o que é que vai acontecer. Depois a gestão individual é muito difícil e porque é muito única, é de Sim. cada pessoa. E depois quem está ao nosso lado, a nossa equipa médica, de enfermagem, este apoio também que nos dão e vão-nos orientando passo a passo, Sim. eu acho que é fundamental, não Eu é? senti muito respeitada na medida em que só se fez a cesariana quando eu disse que sim, porque ainda podia dizer que sim, se me tivesse dado a eclâmpsia, Exato, exato. não é? Mas os médicos respeitaram muito. E Yolanda, então como é que se sente hoje? Isso Cada é dia que ótimo. avaliávamos, isso fez muita diferença. Faz muita diferença. Portanto, em termos de parto, não é? Eu acho que esta mensagem da informação é importante e prepararmos para várias questões e perceber aqui também que é necessário encontrar ou saber os sinais de alarme, não é? Não só quando estamos em trabalho de parto, mas também estes sinais de alarme dos inchaços, das dores de cabeça, ver luzinhas também, não sei se aconteceu, Yolanda, visão Aconteceu turva. um dia, eu tive essa advertência logo que fui Exato. internada. Como quando nos levantamos muito depressa e vemos pontinhos Sim, pretos a sim. acender e a apagar, isso é um sinal super de alerta. Exatamente. Portanto, E aconteceu-me um dia, eu fiquei, meu Deus, é agora, vou parar, fui, tchau. É isso, esse Horrível. autoconhecimento também do nosso corpo é importante e Sim, contarmos também com as equipas de saúde para recorrer sempre que tivermos também aqui um bocadinho estes sinais, quer de parto, quer de alarme. E agora, em relação ao parto, não é? Independentemente da via, se foi via vaginal, se foi cesariana, há aqui sempre algumas questões que as meninas nos fazem e eu queria aqui partilhar em jeito, aqui um bocadinho de conversa convosco, que é basicamente
O que é que as grávidas ou o que é que os casais devem ter em consideração em relação ao trabalho de parto, nomeadamente esta questão de ser doloroso? É ou não doloroso? Eu acho que é relativo. É relativo, ok. É relativo. Por exemplo, eu tinha um grande pesadelo, um grande medo, um terror de me levantar depois da cesariana, porque eu achava, meu Deus, depois de ser esventrado, uma cirurgia Sim, é uma de grande cirurgia, porte, claro. de pé, logo a tomar banho. E a minha mãe teve gêmeos, eu tenho irmãos gêmeos mais Uau. novos, e nasceram de cesariana. E a minha mãe, até hoje, com 55 anos, não sei se é a idade, mas pronto, a minha mãe diz, ai, fiz um movimento e ainda me doeu na cesariana. E eu ficava, what? Sim, mas isso é possível. 18 anos, ainda tens dor aí. Quando não se trata das cicatrizes, isso pode mesmo acontecer. É muito Então, importante o pós da Eu cesariana. vivi sempre nesse medo eu nunca ia ter uma cesariana, para já porque não é natural, não faz bem ao bebê, eu na minha cabeça. E não quero levantar-me e ter uma cicatriz. Coisa pequeníssima. Sim. Doloroso. Foi gerindo, fazível. Dá para gerir. Há mecanismos, dá para já fazer tudo devagar. Depois não nos privarmos, não temos medo do movimento. Ter aqui um bom suporte, não é? Exatamente. Quando temos a sutura. Ou seja, não foi aquela coisa do, oh meu Deus, uma dor inexplicável. Pelo menos para mim foi intenso, Claro. mas deu para gerir. Fui Claro. sentindo a dor intensa, mas levantando o volume ao meu ritmo. Esse tipo de mecanismos. Exatamente. Até porque é muito relativo, depende de pessoa para pessoa, a recuperação também, do tipo de parto, certo? Sim, isto na recuperação pós-parto. Eu acho que depois no trabalho de parto, Sim. que a Yolanda acabou por não Sim. ter um verdadeiro trabalho de parto, é desconfortável, não é? Claro. E chega a ser doloroso, não é? É tal eu tive 2 maratona? partos vaginais. Eu aí não posso nem acho que, opinar. acho que fiz tudo, fiz movimento, fiz banho, fiz bola, não é? Também sou mãe, não é? Acho que há vários mecanismos que nós podemos fazer, Claro, e sim. ainda chegamos à analgesia de trabalho de parto se quisermos fazê-lo, se for essa seja, a nossa opção, a epidural. E acho que faz parte. O pós-parto é variável. Eu não posso dizer que acho que um pós-parto de uma cesariana é mais doloroso do que um parto vaginal ou vice-versa. Depende muito do tipo de parto e depois dos mecanismos que a Yolanda falou para controlarmos este desconforto e esta dor. Sim, e portanto a epidural pode ser aqui uma estratégia farmacológica, existem outras, não é? Mas não tem que ser para toda a gente também, certo? Não, claro. Acho que é uma opção livre e voluntária que cada um de nós deve optar se achar que fica mais controlável este desconforto, não é? Há alguma contraindicação para, ou seja, há alguma coisa que nós, uma indicação clínica que nós não possamos mesmo fazer epidural naquela mulher? Depende, não é? Há algumas patologias das mulheres, nomeadamente plaquetas muito baixas, com valores muito extremos, em que o anestesista pode dizer que tem contraindicação em fazer epidural. A maioria das mulheres pode fazê-lo, nem com alterações da coluna, isso a maior parte das pessoas pode fazer. E tatuagens também. Para já há sempre um bocadinho na tatuagem para se poder fazer. Exato. E não é... É uma cena isso de tatu. É um mito. É um mito. É aquelas tatuagens no fundo das costas que às vezes as senhoras acham que por terem essa tatuagem localizada ali na zona onde vai ser colocado o catéter, que não podem ter epidural e podem na mesma. Até porque o anestesista palpa a zona, portanto e hoje em dia nós já temos aqui muitas formas de dar a volta à questão. Claro. Até há outras formas de analgesia sem ser com epidural, não é? Sim. Inalatórias, tudo que se pode controlar. Pela veia, podemos fazer várias opções também. A mim falaram-me foi das unhas de gel. Que aquele coisinho vital, dos sinais vitais. Do oxímetro? Sim. Que complicava e que eu não podia levar unhas de gel. Nós queremos as grávidas bonitas. Eu acho tudo bem. que hoje em dia, só se for um aparelho muito antigo, não é, Irina? Que é capaz de haver ali algum erro de captação, ou aquelas unhas antigas. Agora já não existe, não é? Mas nós ainda somos do tempo de apanhar unhas postiças. Sim. Aí era mais difícil de captar. Que eram mais grossas. Eram mais grossas, mas hoje em dia é tudo completamente compatível, mesmo até cor, e tudo isso é possível. Até a depilação, não é obrigatório fazermos a depilação. Cada mulher deve ir como quer para o seu parto. Claro. Até mesmo o clister, não há essa, a menos que a grávida queira, obviamente, não há essa indicação para termos que fazer o clister antes, até porque há muitos receios de, no momento da hora H, sair ali o número 2, não é? Eu pessoalmente fico muito contente quando vejo o número 2, porque para mim é sinal que o bebê está mesmo ali e que a coisa está-se a dar, e lá está. Eu para mim também acho que a natureza não é tonta, é muito sábia e vai colocar exatamente ali a parte do ânus junto da vagina, porque também vamos receber estas bactérias para criar a tal microbiota importante para a imunidade do bebê no futuro. Super certo, mas há este pânico, não é? Há esse tabu, não é? Essa vergonha de que ocorra. Mas de facto era um dos meus medos, era que o Leonardo para já não passasse
por aquele processo de ser espremido no canal vaginal, que lhe dá aquela resistência pulmonar, não é? Que lhe tira os líquidos. Sim. Tanto que houve um episódio que não ganhei para o susto. Ele tinha 1 dia de vida, foi quando passámos dos cuidados intensivos para o berçário, o recobro. Certo. E ele estava a chorar. Eu saí ao pé dele a muito custo com o penso da cesariana para ir à casa de banho, e no momento em que eu cheguei à porta da casa de banho, ele manda um grito, ah! E eu chamei a enfermeira e o Leonardo estava-me a sufocar, a engasgar-se. Engasgou-se. Pode acontecer com o líquido. Eles quando nascem de cesariana, eu explicar à médica. Eles quando nascem de... Até porque pode acontecer eles engasgarem-se, mesmo ter tido parto cesariana ou parto vaginal, mas pode acontecer na cesariana. Pode haver mais essa questão que estavas a dizer, Yolanda. Nós, por protocolo, não aspiramos também os bebés assim, só se houver uma necessidade, não é? Exato. Não é uma coisa de protocolo e, portanto, pode acontecer, e isso os pais têm que estar também preparados, não é? Menos mal que estávamos vigilantes, estava lá alguém, resolveu-se. Mas isso era um dos meus medos, e também o facto de ele não passar pela flora vaginal. Certo, ter o contato com as bactérias. Tinha muito receio que ele não criasse uma boa imunidade logo à partida, por ter a via do parto da cesariana, não é? Por não passar por ali. Mas nós conseguimos dar a volta a essa questão também, fazendo contacto pela pele, a amamentação. Fizemos muito. Isso é super importante para também construir esta microbiota. Portanto, não é só aquele momento também tem um impacto, claro, mas nós podemos ir fazendo esta construção ao longo dos primeiros anos de vida do bebê. Portanto, não é só ali. Claro. Queria ter ouvido isto. Fui a chorar babirranho na maca, a chorar. Eu fiz um testamento antes da cesariana. Eu disse, amor, se eu morrer, o mais importante é que tu lhe dês uma boa educação, que a educação é tudo. Eu disse-lhe isto. Eu a chorar, já não digas isso. Eu, não, deixa-me falar. Eu não sei se volto. Não, é bom também partilharmos estas coisas com os nossos companheiros, e a presença deles também é importante nesta fase, não é? Eu acho que são aqui os nossos grandes companheiros nesta aventura. Sim, e a cesariana é um ambiente controlado, não é? O pai participa, é sempre diferente. Irina, eu entrei no bloco operatório, aliás, já lá estava, entra o anestesista, o que é que ele diz? Missiolo no bloco. Adoro, que era a minha entrada na Cidade FM, missiolo na casa. E eu assim, não, logo agora, no meu momento de vulnerabilidade, eu chorar. E ele vira-se, tu vais estar a chorar porquê? Missiolo na casa, missiolo no bloco. Vou pôr aqui uma anestesia, vai ver, não vai sentir nada. E eu assim, mas doutor, isto não vou mesmo sentir nada, não é mesmo das pernas para baixo. Ele vai ver, não vai sentir nadinha. Mas eu só lhe peço uma coisa. E o quê? Que manda um beijinho para aqui, para o seu doutor, antes de ir de volta à rádio. E eu, tá bem. Adoro. E depois mandei o beijinho assim que eu voltei ao ONER. Adoro. Até hoje sempre no meu coração. Foi uma alegria aquele bloco. Foi uma alegria. Portanto, a equipa também deu aqui este apoio, não é? Importante. É muito importante a ajuda, o suporte e o apoio da equipa, não é? Sim. O médico fez a minha cesariana a narrar aquilo como se fosse um jogo de futebol. E depois ele era brasileiro, mesmo com aquele sotaque, parecia que era um golo do Ronaldinho. E vai, está nascendo o Leonardo, tá. E depois no momento em que se viu a cabeça dele, nasceu super cabeludo. Sim, ele ainda é. Notou-se, parecia mesmo gol, era tudo cabelo. Tão distraídos. Era a via da gravidez. Que só depois é que eu me lembrei de perguntar, mas nasceu a que horas? Ficámos super ali naquela do cabelo. Isto é muito cabelo, isto é tudo. E eu já viram um bebê com tanto cabelo? Já viram? Tipo, é uma então, filha, e as horas? E as horas? Souberam as horas? Sim, era 12h51. E esta gestão da respiração também pode ser uma dúvida muito grande das grávidas, não é, Irina? Como é que eu respiro? Será que eu vou respirar nas contrações? O que é que eu tenho que fazer? Eu acho que é importante na preparação para o parto falar da respiração, porque naquela altura é mais difícil, não é? Claro. Mas ajuda a que a mulher se concentre mais na respiração, não se fique tão focada no desconforto e na dor que pode estar a sentir, ajuda no controle do trabalho de parto, ajuda que o bebê fique bem e que tenha um bem-estar fetal, e ajuda também no períneo, para não fazerem força quando ainda o colo ainda não está dilatado, ajuda depois também na expulsão, este medo do número 2, não é? Sim. E com a respiração vai ajudar a que tenhamos períneos mais intactos ou com menos lacerações. Sim, até porque a respiração oxigena o corpo todo, vai oxigenar o bebê, vamos sentir também menos desconforto, não é? E, portanto, é fundamental. Só que nós vemos aqui um bocadinho esta parte dos filmes, a respiração cachorrinho, e hoje as pessoas acham que é assim que é a parte mais indicada para o fazer durante o trabalho de parto, mas não é um bom método, porque ao fazermos isto também estamos a hiperventilar, não estamos a deixar entrar o oxigénio necessário para que isto tudo ocorra, e pode até provocar mais desconforto à grávida do que propriamente alívio, não é? Sim. Portanto, a respiração é fundamental, e ter esta consciência
antes do parto é importante irmos trabalhando, e a Yolanda trabalhou bastante isso também na parte da fisioterapia, certo? Muito, trabalhámos muito a respiração no período expulsivo, preparámos muito o momento em que eu teria de controlar as contrações. Certo. Depois com o Epinô também trabalhámos muito a elasticidade do períneo. Eu própria fiz muita massagem de manhã e à noite. Do períneo também, não é? Sim, fiz muita massagem. Fizemos ali uma caminhada que foi essencialmente boa, por mais que não tenha acabado no parto normal, mas foi muito boa para eu conhecer o meu corpo e para eu me manter calma. Sempre fui uma grávida muito calma, muito segura de mim mesma. Nunca entrei em grandes histerias ou em grandes fixações ou em grandes... Pronto, estava um bocado fixada com o meu parto normal, de facto, mas estava mais fixada com o meu bem-estar e com a minha saúde, e eu acho que isso também fez com que a pré-eclâmpsia só se manifestasse no momento em que o Leonardo já estava pronto para nascer. E ficou tudo bem. Claro que sim, é uma experiência também positiva, independentemente da via, e acho que isso também é importante passarmos a quem nos está a ouvir, que pode ir já também partilhando as suas experiências ou as suas ansiedades, e ficaríamos aqui também muito mais tempo a falar, não é, deste tema, que isto traz sempre muita coisa para falarmos. Portanto, obrigada às duas, foi muito bom. Obrigada, Carmen, foi ótimo. Obrigada, Irina, também. Foi ótimo. Posso só mandar um beijinho para toda a equipa médica que esteve comigo no meu internamento e na minha cesariana. Eu nunca os vou esquecer na vida, nunca. Passo o tempo que passar. Marca, não é? Cada um deles marca muito. Foi incrível. E a enfermeira Carmen também lá estava comigo, lá do telefone. Muito obrigada. E quem sabe na próxima não estará a Irina. Exato, nunca se sabe. Temos aqui o clube do parto. Que aprendeu só traz mais valia, não é? É um bónus, exatamente. Sempre a somar. Obrigada. Obrigada eu. O nosso episódio chega então ao fim, mas podem ir deixando os vossos comentários, sugestões, dúvidas. Não se esqueçam também de subscrever o canal da Wells para verem todos os episódios, porque todas as semaninhas temos episódios novos, com temas diferentes e convidados também diferentes. Não se esqueçam também de nos seguir nas redes sociais da Baby Wells, onde nós partilhamos mais informações e também aconselhamentos de produtos para esta fase tão bonita da maternidade. Um beijinho e até ao próximo episódio.